E se você não estiver disposto a fazer o que precisa ser feito, não vai alcançar lugar algum. Você viverá apenas na superfície sem atingir seu verdadeiro potencial. Na perspectiva de David Goggins, ao chegar ao fim da vida e enfrentar um possível julgamento, você verá quem poderia ter sido. Terá o restante da sua vida para refletir sobre isso pensando: eu poderia ter vivido uma vida muito melhor se tivesse enfrentado os desafios, se tivesse percebido que tinha muito mais em mim. Mas o medo e o hábito de viver sempre na sua zona de conforto, esses 40% de potencial, me impediram. Para David Goggins, o maior inimigo na vida é você mesmo, e as conversas mais cruciais são aquelas que ocorrem consigo mesmo. Os diálogos internos influenciam suas decisões, afetam seu despertar, permeiam seu dia e eventualmente determinam suas ações, para o bem ou para o mal. É por isso que David Goggins compartilha sua autobiografia, não apenas para destacar suas realizações, mas para orientar sobre como encontrar quem você é. Não se trata apenas do que ele conseguiu alcançar, é sobre ajudar você a descobrir o que está dentro de si. Muitas pessoas vivem 100 anos sem verdadeiramente se conhecerem. Goggins acredita que é crucial olhar no espelho e reconhecer que há muito mais potencial dentro de cada um. Goggins diz que ele ainda poderia ser um cara com mais de 130 quilos exterminando baratas a noite toda, como costumava fazer antes de se tornar um CEO da Marinha Americana. Contudo, ao olhar no espelho, percebeu que precisava de mais do que aquilo, que não podia se contentar com a situação atual. Decidiu então estar disposto a uma mudança real. Comprometeu-se de corpo e alma a encontrar e alcançar seus objetivos. Essa jornada é sobre isso. Imagine uma amostra de 100 pessoas, incluindo você. Suponha que todas estejam na média, mas você se destaca ligeiramente. Pode parecer que está indo bem, superando pessoas medíocres. No entanto, Goggins argumenta que muitas vezes nos cercamos de pessoas que nos fazem sentir bem, que dizem o que queremos ouvir. Ao nos colocarmos entre pessoas extraordinárias, surge um desconforto. O desafio e a exigência de alguém que acorda às 3:30 da manhã dizendo: pegue suas coisas e vamos correr, são confrontantes. Gostamos mais daqueles que dizem: tudo bem, podemos fazer isso mais tarde, ou relaxe, tire um dia de folga. Preferimos o conforto de quem não nos desafia, em vez de ouvir coisas como: não está certo, faça de novo, está errado. Pegue suas coisas agora e vamos, ou deixe de frescura e tome uma atitude para mudar de vida. Reclamar sem agir não leva a lugar nenhum. Normalmente evitamos pessoas que desafiam nossas fraquezas, que nos confrontam com a necessidade de mudar e tomar medidas para transformar nossa vida. Então, o que Goggins percebeu quando pesava mais de 130 quilos e estava fora de forma? Ele notou que sua mente continuava levando na mesma direção, especialmente quando as coisas ficavam desconfortáveis e ele enfrentava suas inseguranças e medos. Em vez de confrontar essas sensações, ele tentava afastar-se delas, mantendo-se dentro de sua zona de conforto. No entanto, é necessário quebrar essa barreira para sair da zona de conforto. Desafiar-se é crucial para alcançar objetivos reais e atingir o verdadeiro potencial. A regra dos 40% de David Goggins também está associada a isso. Quando atingimos 40%, nosso cérebro muitas vezes nos diz que é o suficiente, que devemos parar. É nesse ponto que a regra dos 40% entra em ação. Se você sabe que atingir 40% é o ponto em que começa a ficar desconfortável, é aí que você precisa se comprometer com a regra dos 40%. Quando a dor começa e a sua mente diz para parar ou desistir, é crucial retomar o controle da mente. Estabeleça pequenos passos, avance para 45%. Lute contra a vontade de parar e persista, superando as barreiras que a mente tenta impor. E à medida que você inicia dando pequenos passos de cada vez, percebe que pode ir além. Nesse processo, você começa a exercer controle sobre sua mente, descobrindo mais sobre si mesmo. Com o tempo, você se encontra consistentemente operando bem acima dos 40% de sua capacidade. A mentalidade do si está relacionada ao fato de muitas pessoas afirmarem que não somos capazes de realizar algo. Se você não pode fazer, você é muito pequeno.
Se tem uma aparência específica, não é esperto o suficiente. David Goggins ouvia isso o tempo todo, pesava 135 quilos e tinha o objetivo de se tornar um CEO da Marinha dos Estados Unidos. Diziam que era um objetivo impossível, e todos os recrutadores lhe diziam isso. Não tem jeito, cara, você pesa mais de 130 quilos, e você precisa perder muito peso muito rápido, você não pode fazer isso. Mesmo assim, Goggins se perguntou, e se eu pudesse? E se eu pudesse realizar esse milagre? Como eu me sentiria no final de tudo? E se eu pudesse desafiar as probabilidades? Naquela época, existiam apenas 35 afro-americanos que se tornaram CEOs da Marinha Americana, e o recrutador que acabou aceitando que Goggins participasse do treinamento inicialmente disse a ele, "Você não tem o que é preciso." Goggins respondeu, "E se eu tivesse o que é preciso para ser o 36º? A ideia de Goggins com essa pergunta era retirar toda a negatividade da pergunta do recrutador, que não imaginava que Goggins seria capaz de passar pelos rigores de um treinamento tão duro, físico e mentalmente. Segundo Goggins, os recrutadores não imaginavam que eles próprios seriam capazes de passar pelo treinamento se estivessem na condição de Goggins. Refletindo isso como um espelho, se as pessoas não acreditam que são capazes de realizar algo muito difícil, acabam levando essa mesma mentalidade para outras pessoas. E ao dar essa resposta, o recrutador pretendia descartar a ideia do pensamento dele com a simples pergunta, "E se eu pudesse?" Então, o que David Goggins fez foi usar toda a negatividade do recrutador como positividade e combustível para fazer o que fosse preciso para se qualificar ao treinamento. Isso é o que motiva ele agora em sua jornada interminável. Mesmo que muitos o chamem de obcecado, para ele está tudo bem, pois ele mesmo afirma que provavelmente é uma pessoa obcecada. Se Goggins tivesse desistido no início, talvez ainda estivesse lá levando uma vida medíocre até hoje exterminando baratas. Muitas pessoas passam pela vida sem perceber que estão simplesmente vagando pelo planeta Terra, realizando apenas uma fração do que seriam capazes de fazer. Se David Goggins não tivesse se esforçado para realmente mudar, é bem provável que sua vida não teria mudado muito. Há 20 anos ele não seria nem perto do que é hoje e não teria realizado tantas coisas extraordinárias como fez e ainda deve fazer. Se tivesse escolhido o caminho mais fácil, o caminho de menor resistência sempre na zona de conforto, o jovem Goggins de 135 quilos nunca teria descoberto que seria capaz de passar pelos treinamentos mais difíceis do mundo e, além disso, quebrar uma série de recordes e barreiras físicas e mentais. Ao sair de sua zona de conforto, Goggins abriu sua mente para um mundo completamente novo, algo que a maioria das pessoas nem consegue entender porque não se desafiam e não saem de sua própria zona de conforto. A zona de conforto nos torna suaves demais, não nos desafiamos e não atingimos nosso verdadeiro potencial. E é por isso que David Goggins nunca se acomoda. Para ele, os desafios devem ser diários e é essencial se colocar fora da zona de conforto diariamente. Caso contrário, estaríamos apenas sedimentando o caminho para uma vida medíocre, sem desenvolver nosso potencial máximo. Ele desafia a visão convencional, onde muitas pessoas o consideram louco por suas realizações. No entanto, Goggins vê as pessoas comuns como loucas por nunca tentarem explorar todo o seu potencial. O que o impulsiona a acordar todos os dias e fazer o que for necessário é a vontade de se descobrir cada vez mais.